em 5 anos. Fizemos concessões dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em quase 70% dos estados da federação. Olá, eu sou a jornalista Marina Demore e este é mais um episódio do EsferaCast. A nossa convidada de hoje é a ex-diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, Verônica Sanches. Bom, a gente começa falando sobre os 25 anos, então, da agência, que traz uma importante discussão e atuação no acesso a algo que é essencial para a vida de todo mundo, da população, que é o acesso à água. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido e sobre a importância da atuação da agência no nosso país. Nós completamos 25 anos e fizemos uma celebração muito bonita, homenageando aqueles que pensaram na agência, né, na Política Nacional de Recursos Hídricos, criaram a agência há 25 anos atrás. E hoje nos orgulhamos, né, de ter uma agência reguladora forte que faz a gestão das águas do Brasil em parceria com todos os estados da federação, com os comitês de bacia hidrográfica. Nós fazemos a gestão dos grandes sistemas hídricos, que são os reservatórios das grandes hidrelétricas, em parceria com o setor elétrico. Então, temos uma atuação realmente que garante, né, o uso racional da água para todas as atividades humanas, seja para a indústria, para navegação, para geração de energia, para irrigação, considerando que o Brasil usa 70% da sua água para irrigação. Esse é um dado bem importante que é responsável por grande parte do PIB do Brasil. Então, temos muito orgulho de ter esses 25 anos agora de gestão de recursos hídricos com uma série de inovações. Nós lançamos uma plataforma chamada Águas Brasil, que tem como objetivo agilizar a emissão das outorgas, que são as autorizações pelo uso de água, e nos casos onde não tem nenhum, ou seja, onde há água disponível e abundante no ponto de captação, a outorga pode ser emitida instantaneamente. Isso demorava mais ou menos 90 dias, então a gente está usando a inteligência artificial e todos os recursos de tecnologia disponíveis para agilizar processos, dar transparência e melhorar os serviços que a gente presta para a sociedade. Presidente, a gente está vindo de uma discussão em 2025 muito importante aqui no Brasil, que foi a COP30, né? Que a gente viu aí uma série de autoridades vindo a Belém para tratar das mudanças climáticas e de medidas que possam mitigar os efeitos dessas mudanças. E, com certeza, a gestão de recursos hídricos entra nessa gama de desafios, né? O que tem sido mais desafiador para a agência em relação ao enfrentamento às mudanças climáticas e de que forma isso pode ajudar lá na frente a população a lidar melhor com uma eventual falta de água, falta de recursos hídricos, que a gente sabe que é uma realidade futura, né? Então, a COP no Brasil acho que foi muito importante, muito significativa, ter sido realizada em Belém, uma cidade no coração da Amazônia, onde estão os grandes rios do planeta. Então, para você ter uma ideia, durante a COP, na Zona Azul, houve 2 dias dedicados a tratar do tema de água. Eu e minha equipe participamos mais ou menos de 24 painéis ao longo dos dias de discussão, trazendo discussões acerca do acesso à água, ou seja, por meio da infraestrutura de saneamento básico, né, acesso à água tratada e esgotamento sanitário, mas principalmente, e eu acho que a preocupação global agora é exatamente os impactos das mudanças do clima sobre a disponibilidade hídrica, ou seja, como é que o aumento da temperatura global implica na disponibilidade de água para todos os usos. E as projeções que a ANA tem publicado em estudos recentemente mostram que há uma tendência a diminuir a disponibilidade de água nos próximos anos, o que nos leva e nos obriga a ter um planejamento de infraestrutura que seja resiliente a essas mudanças do clima, ou seja, a gente precisa ter reservatórios que sejam capazes de armazenar mais água para os períodos mais secos e também para conter chuvas ou enchentes muito intensas que possam vir a danificar as cidades. Então, isso implica uma série de mudanças no planejamento da infraestrutura, no dimensionamento das obras que a gente vai construir daqui para frente, em adequação das obras já existentes, em melhorar as obras das cidades em termos de drenagem urbana, para que as cidades não sejam alagadas. Então, tem uma série de consequências que estão no centro das discussões globais. Temos uma enviada especial da ONU sobre água, que tem trazido essa preocupação. Em 2026, nós temos uma convenção da ONU só para tratar de água,
porque, para você ter uma ideia, todos os impactos das mudanças do clima são sentidos por meio da água. Por meio de secas mais prolongadas e mais intensas, ou por meio de enchentes que devastam as cidades, as propriedades. Então, tudo o veículo, vamos dizer assim, de materialização do impacto da mudança do clima é água. Então, se a gente não observar as infraestruturas e a capacidade da gente de adaptar as nossas cidades e as nossas infraestruturas para as mudanças do clima, certamente iremos sofrer com os impactos de forma mais intensa. É um assunto que precisa sempre ser discutido e medidas que precisam ser estudadas, né? Com certeza. A gente tem também um outro assunto que a gente gostaria de abordar, que é o marco de 5 anos, né, do Marco Legal do Saneamento. O que esses 5 anos trouxeram para o Brasil de avanço quando a gente fala no saneamento básico, que é também uma pauta muito sensível ainda em muitas regiões do país, né? Eu acho que é sensível em quase todas as regiões. A gente ainda tem poucos municípios que a gente considera universalizados, ou seja, com todas as pessoas tendo acesso aos serviços de água e esgotamento sanitário. Mas os 5 anos para a gente são um momento de, no meu ponto de vista, de celebração, porque em 5 anos a gente fez uma revolução no Brasil. Nós conseguimos ampliar os investimentos de uma média de 14 bilhões por ano no Brasil todo para uma média de 50 bilhões por ano em 5 anos. Fizemos concessões dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em quase 70% dos estados da federação. Ainda temos um leilão agora em dezembro de Pernambuco, em 2 blocos. E os leilões têm tido muito sucesso, com grande competição, com prestadores, inclusive de outros países que estão entrando no mercado brasileiro para prestar esse serviço de infraestrutura no Brasil. Então, a perspectiva de universalizar os serviços até 2033, que é a meta estabelecida na nossa lei, cada vez se concretiza mais e a gente vê cada dia mais resultados mais palpáveis, mais concretos, de que mais pessoas estão tendo acesso a esses serviços essenciais. Chegamos então ao nosso momento final. A gente vai ter 1 minuto para que você possa responder, então, perguntas bem objetivas. Tá ótimo. Tá bom? Tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Tempo valendo. A primeira pergunta é: qual projeto de lei você gostaria de ver sendo aprovado no Brasil? Bom, acho que um novo. Bom, a nova lei de concessões já é um marco sensacional, liderada pelo deputado Arnaldo Jardim, já traz mudanças incríveis para a nossa legislação. O que você gostaria que todos soubessem sobre a sua profissão, sobre a sua atuação à frente da Agência Nacional de Água? Dizer que a Agência Nacional de Água e Saneamento está preparada para o futuro e para os desafios que estão por vir nos próximos anos, porque eu deixei ela 100%. Se você fosse presidente, tivesse o poder nas mãos, qual seria a primeira lei sancionada? Lei? Nossa. Gostaria de ver implementada uma lei que foi sancionada recentemente, que garante o acesso de água e esgotamento sanitário em todas as escolas do Brasil. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!